Olá, alunos do sexto ano, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar aí sobre os tipos de rochas sedimentares. E vocês viram na aula anterior que para uma rocha sedimentar se formar, ela leva muito tempo, ou seja, muitos anos mesmo, até milhões de anos. Então, o que acontece aqui, né? A primeira rocha que nós temos aí é o arenito. O arenito é um tipo de rocha sedimentar e, na verdade, ela se forma a partir do momento que, o quartzo, por exemplo, começa a sofrer um processo de intemperismo, tá? Então, o arenito ele é formado a partir da desintegração de rochas que tenham quartzo. E a rocha que a gente estudou que tem quartzo nas aulas anteriores foi a rocha conhecida como granito, tá? Então, por isso que aí nesse texto a gente tem assim dizendo, né? Com o passar do tempo, as chuvas, os ventos e todo aquele processo de intemperismo que a gente estudou vão desgastar, no caso aí, a rocha granito, que vai se esfarelando e soltando grãos. Esses grãos vão se depositar no fundo dos mares, né? E aí, conforme eles forem se depositando, eles vão formar o arenito, ou seja, vai formar uma outra rocha, que é essa rocha aí que está demonstrada na imagem. Você pode perceber que as rochas sedimentares, elas têm uma característica que logo de cara, se a gente olhar, a gente percebe que ela é uma rocha sedimentar, que são essas camadinhas, né? A gente percebe assim que tem umas listrinhas, né? Tá? Essas listrinhas aqui, né, para elas serem montadas para dar origem a essa rocha aí, levou muito tempo. Bom, os grãos de quartzo do granito também podem formar areia, além de formar a rocha, né? Os grãos de quartzo que estão lá no granito podem formar areia. Então, toda a areia que a gente vê numa praia é porque ela foi formada, na verdade, a partir de uma rocha magmática, né, que é o granito, e que essa rocha ela foi se esfarelando e dando origem a essa areia aí, por exemplo, dos lençóis maranhenses. Então, você pode ver, né, os grandes montes de areia que existem em certas regiões do litoral brasileiro. E no caso nós chamamos também de dunas. Mas é importante enfatizar que areia e dunas, elas não são consideradas rochas, elas são partículas de rocha, tá? Toda essa areia aí, que no caso essa pessoa está pisando, foi uma rocha que originou essa areia, tá? Só vai ser rocha mesmo quando ela tiver um formato assim, tá, pessoal? Um formato que os grãos estejam bem encaixados e, no caso, aqueles grãos ali vão dar um formato de rocha. O arenito se forma quando os grãos de quartzo, né, vão se depositando no fundo do mar, que é tudo aquele processo que eu expliquei, ou em depressões, e ficam submetidos a um aumento de pressão e também de temperatura, como eu acabei de falar, e a ação da água e de outras substâncias que estão naquela água. Os grãos ficam cimentados e endurecidos e formam arenito, que é aquela primeira rocha que eu mostrei lá no início. E no caso aí o arenito é uma rocha sedimentar. E esse tipo de rocha pode, no caso aí, ser utilizada para a fabricação de muitas coisas, inclusive na produção de um piso, por exemplo, tá? Então aqui, se você observar nessas imagens, você pode ver que os grãos de arenito, eles são bem pequenos, tá? Mas existem grãos menores que eu vou mostrar para vocês mais na frente. E aqui você pode ver que a areia, ó, ela tem várias cores diferenciadas, ó. Essas mais branquinhas aqui, ó, no caso aí o quartzo, tá? Bom, agora eu vou falar de um outro tipo de rocha sedimentar, conhecida como argilito. O argilito, ele nada mais é do que
uma rocha que foi formada a partir da desintegração do feldspato. Esse feldspato também é um mineral que é encontrado no granito e também em outras rochas. E no caso aí, para formar, né, o argilito, né, que é essa rocha, uma rocha de feldspato teve que se esfarelar, se desintegrar. Esses farelinhos, né, esses grãos, foram lá para o fundo do mar. Aí, no caso, levou muitos anos, né, para esses grãozinhos começarem a se juntar e formar uma rocha conhecida como argilito, ok? Então, o argilito ou rocha argilosa forma-se pelo depósito de grãos de argila que são muito mais finos que os grãos de areia. Outra coisa, pessoal, se essa rocha sedimentar e começar a se desintegrar, vai se esfarelar também, vai formar a argila, tá? E a argila, ela é, na verdade, um grãozinho bem fino, bem mais fino e muito menor em relação a um grãozinho de areia, tá? Que no caso aqui veio da formação aí do arenito. O calcário. O calcário é um outro tipo de rocha, só que é um tipo de rocha que foi formada a partir de acúmulo de esqueletos, ou seja, conchas e carapaças também de animais. Então, quer dizer que para formar uma rocha, animais tiveram que morrer, se esfarelar, se desintegrar para formar essa rocha também no fundo do mar? Exatamente, tá, pessoal? Então, é basicamente isso que acontece. Mas só vai ter restos de animais aí? Não, gente, vai ter outros minerais também, mas uma grande parte desses minerais vai ser de carbonato de cálcio, tá? Então, essa rocha aí, na verdade, ela é um tipo de rocha que foi formada de pedacinhos de esqueleto, pedacinhos de conchas e de carapaças de animais aquáticos. O calcário ele pode ser usado na agricultura. Isso a gente vai falar muito lá na parte do capítulo 3, onde a gente vai discutir sobre os cuidados que a gente tem que ter com o solo. E ele serve aí para diminuir a acidez do solo na agricultura. E ele também pode ser utilizado para fazer cimento, né? Pode ser utilizado para fazer cal, por exemplo. Pode ser utilizado em construções e também pode ser utilizado na fabricação de tintas. Pessoal, na próxima aula a gente vai falar sobre outros tipos de rochas. A gente finaliza a parte de rochas sedimentares e a gente vai entender mais ou menos como é que são essas rochas que nós vamos falar aí, conhecidas como rochas metamórficas. Um abraço para todos e até a próxima.